Mais uma vez, boa noite, queridos. Boa noite a você também que está conosco através da internet. Abra sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. O livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. O tema da oração dessa noite é a oração de Daniel. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, em Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Podem se assentar, queridos, por favor. Daniel é um homem conhecidíssimo pelo povo de Deus. Dos personagens bíblicos, eu gostaria de confessar que ele é um dos meus favoritos. Daniel sempre me chamou muita atenção desde quando eu sou criança, ouvindo a respeito de sua história, aprendendo em seu livro, aqui em nossa igreja, Escola Bíblica Dominical, tantas mensagens e tudo mais. É um servo de Deus que deixou um testemunho, no mínimo, brilhante ao longo de toda a sua vida, a ponto até de incomodar aqueles que não fazem parte do reino da preciosa luz de Deus, como cada um de nós. Sabemos a história de Daniel. Esse capítulo vai contar aquele episódio em que os seus companheiros de trabalho ali no reino do imperador Dario, eles vão então, movidos de inveja, movidos de ciúmes, eles vão articular uma armadilha para que Daniel então fosse condenado à cova dos leões. E eles então começam a procurar alguma falta, alguma falha na vida de Daniel para o incriminar. E eu acho interessantíssimo que a palavra de Deus diz que eles não acharam nenhuma. E eu tenho certeza que eles não procuraram pouco, eles procuraram muito, mas não encontraram nenhuma. E eles precisaram usar então da fé de Daniel para tentar incriminá-lo. Meus irmãos, isso mexe tanto comigo. Porque que caráter maravilhoso esse que Daniel possuía, a ponto de a fé que ele expressava ser usada como objetivo para tentar ridicularizá-lo. E nós sabemos que isso não aconteceu. Nós sabemos que ele então continuou fazendo as suas orações, nós sabemos que ele foi jogado à cova dos leões, mas nós sabemos que ele passou também uma das melhores noites da sua vida na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o anjo do Senhor enviado àquele lugar para fechar a boca dos leões, e depois aqueles que intentaram contra ele é que foram jogados na cova dos leões. E outro detalhe que a palavra de Deus dá, que me chama muita atenção, a Bíblia diz que aqueles homens que foram lançados na cova nem chegaram a tocar o solo, os leões já estavam pulando, indo em direção a eles, e a palavra que a Bíblia usa para descrever esse momento é que os leões estraçalharam aqueles homens. Que coisa! Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui é o que nós lemos nesse versículo de número 10. Porque é um versículo que vai falar exatamente da oração de Daniel. Vai apresentar para nós características maravilhosas da oração de Daniel, características essas que eu creio, meus irmãos, com todo o meu coração, que nós também devemos observar, e o quanto for possível em nossas vidas, nós devemos também imitá-las, aplicá-las no nosso dia a dia. A primeira dessas características é a de que Daniel orava em um lugar reservado. A Bíblia diz que Daniel ele subia ao seu quarto para orar, quarto que ficava em cima, e lá ele direcionava suas orações ao Senhor. Interessante que nós já ouvimos alguém ensinar a respeito disso, em Mateus capítulo 6, de nós entrarmos no quarto, fecharmos a nossa porta e ali falarmos com Deus. Quem foi que nos ensinou isso? Jesus Cristo, o nosso mestre. E o que é mais interessante, Daniel viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo nascer. Sabe o que isso significa?
que mais uma vez, e desde muito antigamente, a palavra de Deus nos incentiva, ela reforça que nós precisamos ter um lugar especial para falar com o Senhor nosso Deus. Eu creio que eu nem preciso me estender muito nesse assunto. Nós já conhecemos muito bem essa passagem de Mateus. Há pouco tempo atrás, o nosso pastor Ebenezer, ele pregou em cima desse texto de uma maneira maravilhosa, falando da importância de termos esse lugar reservado, de quando nós formos falar com Deus, nós irmos para esse lugar e ter a nossa comunhão. Não porque exista alguma mística no lugar que foi separado, mas é porque ter um lugar reservado significa que nós estamos nos desligando de todas as coisas do mundo, todas as coisas seculares, para depositar 100% da nossa atenção, da nossa reverência, da nossa confiança ao Senhor. E é importante que nós tenhamos esse espírito em nossas orações, porque é nas nossas orações que nós falamos com Deus, mas através das nossas orações, Deus também fala conosco. E se nós não estivermos atentos, nós não vamos ouvir a voz do Senhor. E é necessário, meus irmãos, vemos a palavra de Deus nos ensinando no Velho Testamento, no Novo Testamento, a respeito disso. Então é necessário que nós entendamos a importância da profundidade de uma vida de oração dedicada, intensa com o Senhor. Se nós pararmos para pensar ao longo da palavra de Deus, pelo menos duas armas, elas são cruciais e sempre mencionadas na Bíblia a respeito de como nós podemos viver a nossa vida cristã e quais são as armas que devemos fazer uso nela. Palavra de Deus e oração. As duas. E com essas duas, meus irmãos, através da fé no Senhor, nós podemos vencer o mundo. Nós seremos vitoriosos em todas as dificuldades que se levantarem diante de nós. E Daniel era um homem que tinha esse lugar reservado para falar com Deus. Mas não somente isso, Daniel também orava em uma direção específica. Como nós lemos no versículo aqui, nós vemos que todos os dias ele subia para o seu quarto e ele ia até a janela que dava para os lados ou que mirava em direção a Jerusalém. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que através de Salomão e de Davi, que esse era um costume muito comum entre o povo de Israel. Quando ia orar, o povo se direcionava para a cidade de Jerusalém. E por que isso? Porque na cidade de Jerusalém estava o templo do Senhor, edificado. Templo esse que é chamado de casa de Deus e chamado também de casa de oração. E nós sabemos, meus irmãos, que nós, quando vamos orar, não precisamos direcionar os nossos corpos em direção a este templo, à casa do Senhor. Porque com esse gesto de orarem em direção a Jerusalém, na realidade, os servos do Senhor, eles oravam porque sabiam que na casa de Deus, Deus está. Hoje, graças a Deus, nós somos casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, cada um de nós. Em nossas orações, nós não precisamos mover o nosso corpo para norte, sul, leste, oeste, nada disso. Nós somos habitação de Deus, templo do Espírito Santo, mas nós precisamos inclinar o nosso espírito da forma correta. E virar-se para Jerusalém indicava, meus irmãos, o quebrantamento de espírito desses servos do Senhor. Nós sabemos, a Bíblia nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós sabemos disso. Mas é bem verdade que esses homens, sabendo que naquela direção estava a casa de Deus, eles estavam inclinando seus corações em direção ao Senhor. Eles estavam, meus irmãos, entrando na presença de Deus em oração, da forma como Deus deseja de cada um de nós, com espíritos quebrantados. E quebrantar o coração, o que é que significa? Significa, meus irmãos, que na presença de Deus, em oração, nós devemos estar humilhados.
Nós devemos reconhecer os nossos pecados, a nossa condição de pecador, e nós devemos pedir ao Senhor por misericórdia, clamar a Ele por graça e deixar que Ele faça as mudanças necessárias em nossas vidas. Oração, meus irmãos, também serve para isso. Inclusive, oração é muito importante para que no nosso processo de santificação nós possamos alcançar a estatura de varão perfeito que Deus espera de cada um de nós. Porque é em oração que nós levantamos ao Senhor as nossas imperfeições. É em oração que nós colocamos diante de Deus as nossas limitações e as nossas falhas. Mas louvado seja o nome do Senhor, é em oração, meus irmãos, que nós abrimos o nosso coração e pedimos para que Deus faça de nós aquilo que Ele deseja que nós sejamos. É em oração que nós nos abrimos e nos tornamos como verdadeiro barro nas mãos do oleiro, deixando que Ele nos molde. É em oração que nós colocamos então a nossa vida desnuda, colocamos a nossa vida clara, limpa, diante do Senhor, a qual nós não podemos esconder nada. E eu gostaria de pedir que você acompanhasse comigo ali, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, versículos 1 e 2, de forma bem rapidinha. Isaías 66, 1 e 2, o que a palavra fala a respeito de Deus não habitar em templos, mas de Deus ouvir o coração quebrantado e contrito. Isaías 66, 1 e 2, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, mesmo em nossa pequenez, nós podemos, em oração, nos direcionar à presença do Senhor, de forma que nós estaremos, então, com via livre e direta para falar com o nosso Deus e deixar com que Ele transforme as nossas vidas. Outra característica interessante da oração de Daniel é que ele orava dando graças. É um dos tópicos que possuíam as orações de Daniel. E se eu posso usar uma expressão popular para exemplificar, dar graças, agradecer a Deus, era uma espécie de cadeira cativa nas orações de Daniel. Não é que ele fazia isso de vez em quando, isso era constante, meus irmãos. Na vida dele, o versículo 10 diz: Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Era comum para ele agradecer. E nesse momento Daniel sabia que orando ele corria sério risco de morte, ou risco de vida. O pessoal tem usado diferente um pouco a expressão hoje em dia. Daniel sabia que ser pego em oração poderia lhe custar a vida, mas ele então, na presença de Deus em oração, ele dá graças. Isso muito nos ensina, porque, meus irmãos, não importa qual seja o momento que nós estejamos enfrentando em nossas vidas, se nós analisarmos direitinho, nós vamos perceber que em tudo nós podemos dar graças ao Senhor. Por exemplo, se nós pegamos o exemplo de Daniel, ele poderia dar graças porque os seus inimigos o queriam ver morto e estava usando para com ele a acusação de que ele era fiel a Deus. Quer bênção maior que essa? Se nós, meus irmãos, pararmos para pensar, cada um de nós aqui tem um problema. Agora, se nós estamos vivos, nós devemos agradecer ao Senhor, porque só tem problema quem está vivo. Os mortos não têm problema. Louvado seja o nome do Senhor, estamos aqui. Podemos agradecer por saber que Deus, Ele vai agir no nosso problema, nessa situação, e nós veremos o agir de Deus, porque é assim que Deus trabalha.
Nós podemos agradecer a Deus porque sabemos que não enfrentamos os nossos problemas sozinhos. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. O crente nunca está sozinho. Ele não somente tem a companhia do povo de Deus, e como é bonito, meus irmãos, ver o povo de Deus orando junto, cumprindo o mandamento da palavra do Senhor que diz: orai uns pelos outros. Mas além de ter o povo de Deus, o cristão, ele tem o Deus do povo a seu favor. Louvado seja o Senhor. E meus irmãos, mesmo que nós não saibamos qual é a solução que Deus dará para o nosso problema, nós sabemos que Deus tem solução para os nossos problemas. Tudo isso são motivos para louvar e agradecer o nome do Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações. E passaríamos aqui certamente muito mais tempo falando e vendo, percebendo os motivos que temos para agradecer a Deus por todas as bênçãos. Portanto, vamos orar mais, vamos agradecer mais. É tão lindo ver um dos primeiros momentos do nosso culto de oração é o povo de Deus se manifestando, agradecido por tudo que Deus tem feito. Que seja, meus irmãos, sempre assim, e que nós agradeçamos sempre mais e mais, porque bênçãos Deus nos dá de sobra. Essa é que é a verdade. E por fim, Daniel orava costumeiramente, algo que nós já ouvimos tantas e tantas vezes, mas que é muito importante ressaltarmos mais uma vez. Era comum para Daniel orar. E costumes básicos nós temos em nossas vidas. Todos nós temos costumes básicos em nossas vidas. Por exemplo, comer é um costume básico. Beber é um costume básico. Escovar os dentes, trabalhar, dormir e tantas outras coisas que nós fazemos são costumes básicos. Nós fazemos todos os dias. E há uma característica importante e que liga todas essas coisas que nós falamos aqui. Todas elas são essenciais e necessárias para a vida do ser humano. O que mostra que tornou-se na vida de Daniel uma necessidade estar em oração com Deus. Tornou-se para Daniel algo essencial. Era costume, da mesma maneira como Daniel, ele acordava durante o dia e ele ia tomar o seu café, era costume para ele orar. Se ele não orasse de manhã, ao meio-dia, ou no período da tarde, e mais à noite, para ele o dia não estava completo, era costume para ele orar. E nós devemos fazer da oração algo natural, algo orgânico, algo simples, algo comum para as nossas vidas. E quando eu digo comum, meus irmãos, não é qualquer coisa, mas é comum tanto quanto comer. É comum tanto quanto fazer todas as outras coisas básicas e essenciais para a nossa vida. Reparou como a palavra de Deus hoje, ela nos ensina muito a respeito da oração de Daniel, sem mencionar sequer nenhuma única palavra do que ele disse com Deus? Reparou nisso? Eu percebi isso quando estava preparando essa mensagem. Falei, qual será que foi o conteúdo da oração? Qual será que era o conteúdo da oração de Daniel para com Deus? A verdade, meus irmãos, é que para nós não importa saber qual era o conteúdo, porque cada um de nós, não importa saber como cada um ora, o que importa é saber que todos nós oramos ao Senhor. Isso é que é o mais importante. Aquilo que nós falamos com Deus, de uma forma geralmente abrangente, ela diz respeito a nós e a Deus, unicamente. Às vezes, nós pedimos, por favor, ore por uma situação específica em nossa vida. Não há nada de errado, de fato, quem precisa saber daquilo é Deus. São vários motivos que nos levam a fazer isso. E às vezes acontece. Agora, meus irmãos, mais importante daquilo que é dito na oração é a forma como nós oramos. Portanto,
devemos aprender, sim, orar num lugar reservado, orar com o coração quebrantado, orar dando graças a Deus, um coração grato, e orar constantemente ao Senhor, pois Ele é o único que tem poder não somente de ouvir as nossas orações, mas de atender a cada uma delas. E é em nome de Jesus que nós louvamos a esse Deus maravilhoso. Que Deus os abençoe. Pastor Carlos Júnior.